Seguindo o estudo sobre as testemunhas. 51. Nem de Coríntios, 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, haverá uma ressurreição dos eleitos. Desde o começo do mundo, Yahshua vai ressuscitar todos para terem corpos glorificados, porque Yahshua é a primícia. Ele entrou no santo, na santa morada com o Pai, e ali ele é o caminho, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele, então ele é o caminho. Que ele falou, ninguém vê ao Pai, né? Mas é o Pai. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só, o corpo transformado. E nós seremos transformados, os vivos. Os vivos será transformado nos ares pelo poder do Espírito de Al. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, carne, se revista da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade, ou seja, sendo eterno, tanto no céu como que ficar no inferno. Agora, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é espiritual, do espírito ideal, e o que é mortal da imortalidade, não vai morrer mais, até Yahshua fez isso. Presta atenção, João 20, 16. E Yahshua disse-lhes a Mariã. Então, voltando-se para ele, Mariã exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. 17. Yahshua disse, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. E ao cair da tarde, daquele primeiro dia, domingo, da semana, estando os discípulos reunidos às portas fechadas, trancadas, por medo dos judeus religiosos, Yahshua entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E uma semana mais tarde, os discípulos estavam novamente ali e Tomé com eles. O que duvidava, né? Apesar de estarem trancadas as portas, Yahshua entrou e pôs-se no meio deles. Então Yahshua estava com o corpo já glorificado, transformado. 14 e 2. Na casa de meu pai há muitas moradas e aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E foi mesmo, preparou. 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei sobre as nuvens, é óbvio, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A morte, o salário do pecado, a morte, e a Ial, através de Yahshua. O caminho é Yahshua. Atos 1 e 2. Até o dia em que foi elevado nos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito de Al aos apóstolos, que havia escolhido. 2 Coríntios 2, 5. Sabemos que, se for destruída e temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Al um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então presta atenção, mesmo que percamos a vida e morramos, que o salário do pecado é a morte, esse corpo desce à sepultura e é destruído, né? Mas depois Yahweh prepara um edifício, ou seja, um melhor corpo. O terceiro templo, o segundo templo, o terceiro templo será a glória, será maior, ou seja, o nosso corpo na ressurreição será um corpo como de uma criança, um corpo transformado. Então vai ser muito difícil, vai ser uma coisa gloriosa, uma casa eterna, ou seja, não vamos mais passar pela morte. E 2, enquanto isso gememos aqui neste mundo, né? Desejando ser vestidos da nossa habitação celestial, ter um corpo glorificado e morar eternamente com o Pai. Enquanto estamos no corpo, estamos longe de Al.
Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é? 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Ausha, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todo joelho se dobrará em Ausha, pois o amor de Ausha nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, todos têm que morrer, querendo ou não, tem que morrer. E quem não morrer será transformado. 6,16. Que acordo há entre o templo de Ial, que é o nosso corpo, e os ídolos? Ou seja, o mundo. Vamos lá, continuidade. Pois somos santuários do Criador vivo, de Ial. Como disse Ial, habitarei com eles no corpo, e entre eles andarei. Serei o seu Criador, e eles serão o meu povo, os Ealdins. 12:2. Conheço um homem em Ausha, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Ial o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis. Não dá para dividir e mostrar para ninguém. Coisas que ao homem não é permitido falar. Não foi permitido porque iria vir o Apocalipse, né? Revelação. Em espírito ele foi arrebatado, sim. Muitas vezes estamos dormindo e subimos lá na glória para conversar com o Pai, né? Em espírito, com certeza. Ele dá essa graça para muitos. Efésios 1:3. Bendito, ou seja, abençoado seja o Criador e Pai de Ausha, o Mashiach, nosso Salvador, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Ausha. Ele permite a gente ser espiritual com ele. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, que quer dizer seu espírito, né? O perdão dos pecados. Somos perdoados através do espírito de Al. 13. Quando vocês ouviram e creram nas palavras da verdade, o evangelho que os salvou, peço que o Criador do nosso Salvador Yahshua Mashiach, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, que é a vida eterna. Esse poder Yal exerceu em Yahshua. Yal, ele usou o filho dele aqui, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. 4:1. Que significa Yahshua subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra. Ele herdou o nome do Pai. 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, quando o Yahshua voltar, o que ele preparou, não é? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Yahshua Mashiach, pelo poder que o corpo soberano o coloca sobre todas as coisas debaixo dos seus pés, dos domínios dos seus pés. E Yahshua transformará os nossos corpos humilhados, quer dizer, mortos, tornando semelhantes ao seu corpo glorioso, glorificado. Porque quando os apóstolos, os profetas foram mortos, eles foram humilhados. Mas Yahshua vai fazer o corpo deles serem glorificados, né? Pelo poder que os capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E Yahshua todos têm que esperar Yahshua voltar para ser primeiramente glorificado, para depois todas as outras coisas se cumprir. Aleluias!